11 passos simples para ter mais foco e produtividade. O segredo revelado. Existe um instante no seu dia em que tudo parece possível. Um momento rápido, quase invisível, em que sua mente acende e você sente que poderia construir qualquer resultado. Mas esse estado desaparece antes mesmo que você consiga aproveitá-lo. E quando percebe, já está preso em distrações pequenas, respondendo mensagens irrelevantes, rolando o celular sem motivo. Não é preguiça, não é incapacidade. É o mecanismo silencioso que consome sua atenção todos os dias antes de você perceber. A verdade é que sua mente perde energia, não por grandes erros, mas por micro-vazamentos constantes. Um pensamento aleatório interrompe o impulso. Uma notificação quebra sua lógica. Uma troca de aba fragmenta sua clareza. Cada detalhe te desmonta por dentro, até que você chega ao fim do dia, com a sensação de que fez muito, mas não avançou em nada. Essa é a frustração que corrói. Saber que você tem potencial, mas vive operando muito abaixo dele. Só que existe um ponto que muda absolutamente tudo. O foco não surge. O foco se constrói. Quando você entende isso, você para de esperar a motivação perfeita e começa a criar o ambiente mental que torna o foco inevitável. Sua mente deixa de reagir ao mundo e passa a trabalhar a seu favor. Você deixa de ser arrastado pelos estímulos e começa a dirigir sua própria energia. E é aí que uma força surge dentro de você, uma força que estava adormecida, uma força que transforma intenção em ação, ação em hábito, hábito em identidade. O que você está prestes a descobrir é como fechar esses vazamentos invisíveis. Como interromper o mecanismo oculto que destrói sua concentração e como direcionar sua mente como um laser, firme, estável, consciente. Quando isso acontece, produtividade deixa de ser luta e se torna consequência. O tempo deixa de escapar e passa a trabalhar ao seu lado. E aquela sensação rara de progresso real finalmente aparece. A partir daqui, a chave vira. Você vai enxergar o foco de um jeito completamente novo. E quando essa clareza chega, você percebe que o problema nunca foi falta de capacidade. O problema foi nunca ter aprendido a liberar sua versão mais concentrada, disciplinada e indestrutível. A versão que sempre esteve aí, esperando para assumir o controle. Passo 1. O reset mental dos 60 segundos. Existe um ponto em que a mente humana entra em um ciclo quase automático de dispersão. Você já percebeu isso acontecendo quando tenta começar algo importante e, de repente, descobre que está rolando a tela, reorganizando coisas desnecessárias ou pensando em situações que não têm nenhuma relação com o que deveria estar fazendo. Esse comportamento não surge porque você é preguiçoso ou indisciplinado. Ele surge porque o cérebro busca constantemente estímulos fáceis e recompensas rápidas. Quando você entende essa dinâmica, fica claro por que tantas pessoas passam o dia inteiro ocupadas, mas raramente entram em estado de verdadeira produtividade. O reset mental de 60 segundos nasce exatamente para quebrar esse ciclo invisível e colocar sua mente de volta ao centro. O segredo desse reset não é um exercício complexo. É uma interrupção consciente no fluxo caótico que domina sua atenção. Imagine que sua mente funciona como uma superfície coberta por poeira fina. Cada notificação, cada pensamento aleatório, cada microdesvio é mais uma camada que vai se acumulando. Quanto mais você deixa acumular, menos clareza tem para enxergar o que realmente importa. O reset mental é como passar a mão na superfície e retirar tudo o que estava ali sem função. 60 segundos podem parecer pouco, mas nessa prática específica, eles têm um poder desproporcional ao tempo investido. O objetivo não é relaxar. O objetivo é interromper. Interromper o excesso. Interromper o ruído. Interromper o impulso automático de buscar distrações. Para que esse reset funcione, a primeira atitude é parar literalmente. Não continuar caminhando. Não continuar mexendo no celular. Não continuar se deslocando pela casa. Parar completamente por 60 segundos. O segundo passo é direcionar a respiração para o corpo, mas não como técnica meditativa,
e sim como comando consciente. Quando você controla a respiração, você assume controle do ritmo interno. Quando você controla o ritmo interno, você recupera domínio sobre a mente. A respiração mais eficiente é simples. Inspire contando até 4, segure por 2, solte contando até 6. Esse padrão desacelera a agitação e reativa a clareza. É uma forma prática de dizer ao cérebro que a próxima ação será intencional. Nesse momento, o mais importante não é a respiração em si, e sim o espaço que ela cria. Um espaço mental onde você pode observar o que estava acontecendo dentro da sua cabeça. Você começa a perceber quantos pensamentos estavam disputando sua atenção sem necessidade. Começa a identificar a ansiedade de querer começar várias coisas ao mesmo tempo. Começa a notar aquela sensação de urgência que não corresponde a nada real, apenas ao hábito de estar constantemente estimulado. Esse nível de consciência é o que separa alguém que age no automático de alguém que escolhe com clareza. Quando os 60 segundos chegam ao fim, algo poderoso acontece. Você sente como se tivesse apertado um botão interno que redefine sua postura mental. Sua mente volta para o agora. O que antes parecia difícil, agora se torna possível. O que antes parecia pesado, agora se organiza. Essa sensação é o ponto de partida para entrar no modo de foco. Sem esse reset, a maioria das pessoas tenta se concentrar enquanto ainda está carregando ruídos acumulados. Tentam produzir com uma mente congestionada. Tentam focar enquanto ainda estão emocionalmente em outro lugar. O reset mental limpa o terreno para que você possa realmente construir. Esse processo também é um ato de disciplina emocional. Significa que você está treinando sua mente a responder a comandos internos, e não a estímulos externos. O cérebro aprende rapidamente quando você repete esse padrão ao longo dos dias. Ele começa a entender que quando você para por 60 segundos, algo importante vai começar. Esse gatilho cria uma associação poderosa. Você deixa de depender de motivação e passa a depender de um ritual. Ritual não falha. Ritual cria consistência. Ritual sustenta a produtividade mesmo nos dias em que você não está no seu melhor. Com o tempo, esse reset se torna ainda mais eficiente. 60 segundos passam a representar o momento exato em que você assume o controle. É como se você dissesse para sua mente que, a partir dali, distração não tem mais espaço. Essa prática, embora simples, é profunda. É o primeiro passo de uma engrenagem que reorganiza sua vida. Você não precisa esperar um dia inteiro para recomeçar. Você recomeça em 60 segundos. E essa capacidade de reiniciar em qualquer momento se torna uma arma mental que pouquíssimas pessoas dominam. Agora que sua mente está preparada para entrar no eixo, o próximo passo aprofunda ainda mais essa estrutura de foco. O que vem a seguir transforma sua rotina diária em um sistema de decisões claras, fortes e impossíveis de ignorar. É aqui que o foco deixa de ser algo momentâneo e começa a se tornar uma identidade. Passo 2. O sistema de 3 decisões. A maior causa de falta de foco não é a quantidade de tarefas que você tem, e sim a ausência de decisões verdadeiras. A mente humana opera com muito mais intensidade quando sabe exatamente o que deve proteger, priorizar e realizar. Quando você acorda e simplesmente entra no fluxo do dia, você entrega sua atenção para qualquer coisa que parecer urgente. Só que urgência não significa importância. Urgência normalmente significa barulho. E barulho é inimigo direto de produtividade. O sistema de 3 decisões foi criado para acabar com esse caos silencioso que domina a rotina da maior parte das pessoas. Esse sistema transforma seu dia em uma estrutura mental sólida, inegociável e impossível de ser desviada por distrações. A lógica é simples, mas profunda. Antes de começar o dia, você escolhe 3 decisões que não podem ser quebradas. Não são tarefas aleatórias, não são itens de checklist, são compromissos energéticos. Cada uma dessas decisões representa um ponto de força que sustenta toda a sua produtividade. Quando você escolhe 3 decisões e não abre exceção, seu cérebro entende que existe uma direção.
E quando existe direção, a atenção se alinha. Sua mente se torna uma ferramenta afiada em vez de uma lâmina cega se debatendo contra tudo que aparece pela frente. Para esse sistema funcionar, você precisa entender a diferença entre tarefa e decisão. Uma tarefa é algo que você faz. Uma decisão é algo que você assume. A decisão organiza as tarefas, mas não se confunde com elas. Por exemplo, a tarefa pode ser responder uma série de mensagens importantes. A decisão pode ser iniciar o dia com foco total em uma única prioridade estratégica. A tarefa é específica. A decisão é estruturante. É ela que define o seu estado mental. Por isso esse sistema cria uma mudança tão profunda. Quando você determina 3 decisões inegociáveis, você cria uma estrutura interna que sustenta toda a energia do dia. Essas decisões não precisam ser gigantescas. Elas precisam ser essenciais. Uma decisão pode ser concluir uma atividade-chave que vai te mover na direção das suas metas. Outra pode ser eliminar uma distração dominante. Outra pode ser algo que alinha seu estado emocional para manter clareza ao longo do dia. O importante é que sejam 3 pontos que, se cumpridos, tornam o dia vitorioso independentemente do caos que possa surgir. As pessoas acreditam que um dia produtivo é quando tudo dá certo. Na verdade, um dia produtivo é quando você protege aquilo que realmente importa. E o sistema de 3 decisões garante exatamente isso. Ao definir essas decisões pela manhã, algo interessante acontece. Você reduz drasticamente o peso mental que carregaria se tivesse tentado lidar com tudo ao mesmo tempo. O cérebro não foi projetado para administrar 10 prioridades simultâneas. Ele funciona melhor quando você reduz o campo de batalha. 3 decisões funcionam como âncoras. Elas estabilizam a mente, reduzem ansiedade, aumentam clareza, tornam seu comportamento mais direto. O dia deixa de depender de humor, motivação ou inspiração. Passa a depender de identidade. A identidade de alguém que toma decisões fortes e as honra. Outra força desse sistema está no efeito acumulativo. Quando você repete o hábito de cumprir 3 decisões por dia, você começa a criar uma assinatura interna, uma sensação de que você cumpre o que promete para si mesmo. Isso aumenta sua autoconfiança de forma exponencial. Não porque você se sente capaz, mas porque você prova diariamente que é capaz. A disciplina deixa de ser uma teoria distante e se torna um comportamento natural. Você se torna alguém que decide e age. Alguém previsível para si mesmo. E isso muda tudo. Com o passar das semanas, você percebe uma mudança ainda mais profunda. A forma como você escolhe essas decisões começa a se transformar. No início, você escolhe com base no que parece urgente. Depois, começa a escolher com base no que é estratégico. Então passa a escolher com base no que fortalece sua identidade. Até que um dia percebe que suas decisões não estão mais relacionadas apenas à produtividade, mas à pessoa que você está se tornando. Isso é maturidade mental. Isso é foco de verdade. Isso é disciplina de alto nível. Quando você cumpriu suas 3 decisões, você ganhou o dia. Não importa o que aconteça em volta. Não importa quantos imprevistos surgirem. Você protegeu o que precisava proteger. Você avançou. Você evoluiu. Você venceu internamente. E esse tipo de vitória se acumula de uma maneira brutalmente poderosa. O sistema de 3 decisões é uma arma mental que separa quem tenta ser produtivo de quem realmente é produtivo. Ele reduz ruído, elimina dúvida e cria um caminho claro entre onde você está e onde quer chegar. Agora que sua mente está limpa pelo reset e organizada pelas decisões, o próximo passo muda completamente a forma como você começa qualquer tarefa. Ele ativa o impulso inicial que destrava o foco e cria momentum imediato. É aqui que a produtividade ganha velocidade real. Passo 3. A técnica da inércia positiva. A técnica da inércia positiva começa no momento em que você entende que a mente humana cria movimento a partir de pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que, quando acumuladas, constroem um impulso quase impossível de parar.
A inércia que normalmente arrasta alguém para a procrastinação é a mesma força que pode ser canalizada para um estado de ação constante, desde que você aprenda a iniciar o primeiro passo antes do cérebro tentar negociar desculpas. A ideia é simples, mas poderosa. Gerar velocidade interna onde antes havia estagnação, criando uma força que empurra você para frente, mesmo nos dias em que nada parece fluir. Muitas pessoas acreditam que disciplina é um talento misterioso, quando na verdade é apenas a soma de diversos microcomeços feitos antes do corpo pedir conforto. É o hábito de se mover quando a mente ainda está lenta, de agir antes de pensar demais e de construir um ritmo que remove o peso psicológico das tarefas. Quando alguém ativa a inércia positiva, percebe que o difícil não é continuar, e sim começar. Por isso, a técnica trabalha diretamente no ponto mais frágil da produtividade humana, o instante entre a intenção e a ação. Esse é o momento em que surgem dúvidas, medos e justificativas que empurram tudo para depois. Mas quando você treina o cérebro para não hesitar, o corpo aprende a seguir automaticamente, e isso muda completamente a relação com seus objetivos. A inércia positiva não depende de motivação, não depende de inspiração e muito menos de um dia perfeito. Ela depende do primeiro gesto: levantar da cadeira, abrir a tela, dar o primeiro comando, iniciar o primeiro minuto. Algo pequeno, porém consciente, que cria um efeito dominó psicológico e abre as portas para o restante. O mais interessante é que quanto mais vezes você utiliza essa técnica, mais o cérebro aprende que agir é menos cansativo do que ficar parado pensando. A mente começa a registrar que o movimento traz alívio, não sofrimento. E quando isso acontece, o sistema interno passa a buscar atividade em vez de fuga, criando uma versão de você que sente prazer em progredir. É como se o cérebro começasse a antecipar a sensação de conquista, e por isso, eliminasse a resistência inicial que antes tornava tudo tão difícil. Esse treinamento cria uma memória comportamental que reduz a fricção mental, fazendo com que cada início fique mais leve do que o anterior. Com o tempo, a inércia positiva se transforma em identidade. Você deixa de ser alguém que luta para começar e passa a ser alguém que naturalmente entra em ação. As tarefas deixam de parecer muralhas e se tornam degraus. A vida começa a responder de maneira diferente porque as pequenas vitórias constantes geram confiança, e essa confiança vira combustível para desafios maiores. Quando você percebe, já não precisa de truques para se mover, porque seu corpo aprendeu a iniciar e sua mente aprendeu a não sabotar. A técnica, que começou com uma decisão consciente, evolui para um estilo de vida onde a ação é o padrão e não mais a exceção. E é nesse ponto que a inércia positiva se torna uma das maiores aliadas da construção de uma mentalidade forte. Ela cria um ciclo onde movimento gera clareza, clareza gera confiança e confiança gera ainda mais movimento. Esse ritmo elimina a sensação de estar atrasado, porque cada passo dado libera espaço para o próximo. Você começa a viver em fluxo, com uma energia que cresce conforme avança. É como se a vida passasse a cooperar com você, abrindo caminhos que antes pareciam fechados. A técnica não é sobre agir rápido, e sim sobre agir sempre, mesmo quando pequeno, mesmo quando imperfeito. Porque é essa continuidade que transforma uma simples tentativa em transformação real. Passo 4. A rotina. Antidistração invisível. Existe um tipo de distração que nunca aparece nas listas óbvias, mas que consome silenciosamente a energia da sua mente. Ela age como um vazamento imperceptível, reduzindo seu foco sem que você perceba o momento exato em que começou a perder o controle. Não é o barulho da rua, não é o celular tocando, não é alguém interrompendo. É aquilo que você acha tão pequeno, tão inofensivo, tão rápido, que acredita que não fará diferença. Só que faz. E faz mais do que qualquer distração escandalosa. O microchecar de mensagens, a olhada rápida em uma notificação, o impulso de abrir uma nova aba porque surgiu uma curiosidade, aquele desvio mental onde a mente se afasta para imaginar algo totalmente fora do que você está fazendo.
Cada uma dessas micro-interrupções fragmenta sua concentração real e transforma seu cérebro em um campo onde o foco não consegue criar raízes profundas. O problema é que você aprendeu a negociar com essas distrações. Acreditou que um pequeno desvio de atenção é sempre recuperável. Só que o cérebro não funciona assim. Ele precisa de continuidade, precisa de um fio mental sólido para aprofundar raciocínios. Quando você quebra esse fio, mesmo por 3 segundos, precisa de minutos inteiros para voltar ao mesmo nível de profundidade. É como tentar mergulhar e ser puxado de volta à superfície sempre que começa a chegar no fundo. Em algum momento, seu cérebro cansa de tentar mergulhar de novo, e você se resigna ao raso sem perceber que poderia ter ido muito mais fundo. A rotina anti-distração invisível começa com um compromisso simples. Você precisa aceitar que as pequenas distrações são as mais perigosas, justamente porque parecem inofensivas. Se fossem grandes, você as rejeitaria imediatamente. Se fossem proibitivas, você se disciplinaria. Mas o perigo mora no detalhe, na permissão suave, na autossabotagem disfarçada de pausa rápida. É aí que você precisa agir de forma diferente da maioria. Em vez de proteger sua atenção apenas das distrações óbvias, você vai blindar sua mente contra aquilo que a corrói silenciosamente ao longo do dia. A primeira parte dessa rotina é observar sem julgamento. Perceba a quantidade de vezes que sua mão vai para o celular sem necessidade alguma. Note quantas abas você abre sem intenção real. Admita quantas vezes você se pega lendo algo que não estava planejado. Essas são as marcas da mente dispersa. E só quando você enxerga o inimigo invisível é que ele deixa de ser invisível. Então você estabelece um limite claro. Durante o ciclo de foco, nada é micro, nada é rápido, nada é inofensivo. Se não fizer parte da tarefa, não existe. Essa decisão parece rígida, mas traz uma sensação imediata de liberdade mental. É como retirar pesos que você nem percebia que estavam presos em você. Depois vem a blindagem ativa. Você elimina a visualização de notificações, fecha abas que não são essenciais, deixa apenas o que importa diante dos seus olhos. Não é uma questão de organização, é uma questão psicológica. A mente responde ao que ela vê. Se ela enxerga portas abertas, tenta atravessá-las. Se você deixa a mesa lotada, o cérebro recebe comandos de dispersão. Se você deixa notificações ativas, o cérebro recebe comandos de urgência. A rotina anti-distração invisível é sobre enviar comandos corretos para o sistema que governa seu foco. Por fim, existe a parte interna, a distração mental silenciosa. Aqueles devaneios que roubam sua presença. Se sua mente começar a vagar, não brigue com ela. Não tente forçar uma volta brusca. Apenas recupere o centro com uma frase mental simples e firme. Volta. Essa âncora é suficiente para interromper o ciclo antes que ele se aprofunde. Porque foco não é apenas eliminar distrações externas. É impedir que a mente crie distrações internas quando deveria estar mergulhada naquilo que importa. Quando você domina essa rotina, algo poderoso acontece. Seu dia deixa de ser uma sequência de pequenas fugas e passa a ser um campo onde sua mente finalmente trabalha a seu favor. O foco deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. E é nesse estado que você acessa sua verdadeira produtividade, sua verdadeira clareza e sua verdadeira força mental. Passo 5. O ritual de energia cognitiva. Existe um detalhe que quase ninguém considera quando fala de foco. O cérebro não começa o dia pronto para performar no nível máximo. Ele não desperta afiado, disciplinado ou concentrado por si mesmo. Ele precisa ser ativado, preparado, energizado. O foco não nasce do nada. Ele é construído a partir das primeiras escolhas que você faz logo no início do dia. É nesse momento que você define se sua mente vai trabalhar como uma lâmina precisa ou como uma ferramenta cega e pesada. E a diferença entre uma e outra está no ritual de energia cognitiva que você aplica antes de exigir qualquer coisa do seu cérebro.
O ritual começa quando você percebe que a mente funciona como um mecanismo biológico e psicológico ao mesmo tempo. Ela responde ao ambiente, responde ao corpo, responde a estímulos sensoriais e responde à forma como você decide entrar no dia. Quando você acorda já correndo, consumindo notificações, reagindo ao que aparece, seu cérebro entra no modo sobrevivência, não no modo criação. Ele desperdiça energia tentando apagar incêndios que nem eram seus. E quando você precisa realmente focar, a reserva já está drenada. Por isso, tantas pessoas começam o dia com energia e terminam com sensação de cansaço mental antes mesmo do almoço. Não é falta de capacidade, é falta de preparação. O ritual de energia cognitiva é a forma de você assumir o controle do seu estado mental antes que qualquer distração assuma por você. Ele começa com algo simples, mas extremamente poderoso: luz natural. O cérebro precisa reconhecer que o dia começou, precisa entender que é hora de ativar os níveis de alerta, clareza e desempenho. 5 minutos de luz direta no rosto enviam sinais ao sistema que regula sono, humor e foco. Não é apenas um ritual físico, é um comando psicológico. É você dizendo à sua mente que ela deve despertar para o melhor que pode oferecer. Depois, o corpo pede movimento. Não é treino, não é exercício intenso, não é busca por estética. É apenas mobilidade suficiente para que o cérebro receba mais oxigênio, mais circulação, mais vida. Um alongamento consciente, um abrir de peito, um giro no pescoço, um relaxamento de ombros. Parece pouco, mas o efeito é imediato. A mente acorda com o corpo. Quando o corpo está travado, a mente não flui. Quando o corpo se abre, o pensamento acompanha. A sensação é quase invisível, mas profundamente real. O cérebro começa a operar com mais leveza, menos resistência, menos ruído. Hidratação é o terceiro gatilho. A maior parte das pessoas começa o dia mentalmente lenta simplesmente porque está desidratada. O cérebro, antes de ser um órgão de raciocínio, é um órgão biológico. Ele precisa de água para transmitir sinais, criar conexões e manter a clareza mental. Um copo de água logo cedo não é apenas um hábito saudável, é uma ativação cognitiva direta. É como ligar o motor antes de acelerar. Você não exige performance sem antes preparar a máquina. E então vem a parte mais ignorada, a que faz a maior diferença: o silêncio. Não o silêncio físico, mas um silêncio interno. 60 segundos onde você simplesmente respira e organiza sua mente antes que o mundo tente organizar por você. Esse pequeno momento cria um espaço mental onde o foco se acomoda. É onde você se pergunta, mesmo sem palavras: como eu quero entrar no meu dia? Quem eu quero ser nas próximas horas? O que é realmente importante? Essa pausa tem um poder quase espiritual. Ela transforma uma mente apressada em uma mente presente. Ela muda o seu estado antes que ele seja moldado por pressões externas. O ritual de energia cognitiva não é sobre criar uma rotina bonita. É sobre criar um cérebro funcional. Porque quando sua mente começa o dia fortalecida, tudo que você faz depois se torna mais leve, mais rápido, mais profundo. A procrastinação diminui, a disciplina aumenta, o foco aparece naturalmente. E o que antes exigia esforço, agora simplesmente flui. É aqui que você percebe uma verdade que ninguém te contou. Foco não é um exercício, é uma consequência. Ele é o resultado direto do estado em que sua mente se encontra. E quando você inicia o dia com esse ritual, você cria o estado ideal para que sua disciplina emerja sem resistência. A partir daqui, tudo se encaixa, tudo ganha ordem, tudo ganha clareza. Passo 6. O modo túnel de 15 minutos. Existe um estado mental onde o mundo parece desaparecer por alguns instantes. Não é mágica, não é talento, não é dom. É foco puro, destilado, direcionado. É como se você entrasse em um corredor estreito, onde só existe uma única direção possível. E quando isso acontece, a produtividade se multiplica,
A clareza se intensifica e a mente opera em um nível que parece inacessível quando estamos cercados de distrações. Esse estado é o que chamamos de modo túnel, e a maneira mais rápida de acessá-lo é por meio de um período curto e intencional de 15 minutos. 15 minutos que podem mudar completamente a forma como você trabalha. O modo túnel começa com um entendimento simples. A mente humana não nasce pronta para mergulhos profundos, sem antes atravessar uma camada inicial de resistência. É como se o cérebro estivesse sempre tentando te puxar para a superfície, oferecendo distrações, pensamentos paralelos, impulsos de fuga. E é por isso que tantas pessoas acreditam que não conseguem focar. Elas tentam entrar fundo demais, rápido demais. A mente rejeita. O segredo não é forçar a profundidade, mas criar um corredor mental que facilite o mergulho. 15 minutos são suficientes para hackear essa resistência e redirecionar toda a sua energia para uma única tarefa. Antes de começar, você cria uma pequena barreira psicológica. É um acordo silencioso. Durante os próximos 15 minutos, nada entra e nada sai. Você não consulta o celular, não olha notificações, não muda de aba, não negocia com a própria mente. Esse acordo é fundamental porque quebra o ciclo de dispersão que você construiu ao longo dos anos. O cérebro aprende que existe um espaço onde ele deve obedecer à atenção plena. Nos primeiros minutos, a mente tenta escapar. É natural. Você pensa em outra coisa, sente vontade de levantar, lembra de uma tarefa aleatória. Esses impulsos não significam que você não tem foco. Significam que você não treinou o foco. E é nesse momento que o modo túnel começa a funcionar. O que acontece depois desses primeiros minutos é quase físico. A mente reduz o barulho interno, como se linhas de pensamento fossem desligadas uma a uma. A sensação é de entrada gradual em um corredor estreito. Não há pressão, não há peso, é apenas clareza. A tarefa à sua frente ganha forma, profundidade e nitidez. O tempo parece desacelerar ao mesmo tempo em que sua produtividade acelera. É nesse ponto que você percebe uma das maiores verdades sobre concentração. Você não precisa de horas para produzir muito. Você precisa de minutos bem estruturados que criem o estado mental ideal. O modo túnel funciona porque ele utiliza um conceito psicológico poderoso. A mente se adapta ao estado em que você a coloca com repetição. Quanto mais você pratica esses 15 minutos de foco absoluto, mais rápido o cérebro aprende a acessá-lo. Depois de um tempo, você entra nesse estado em 3 minutos, depois em 2, depois instantaneamente. A profundidade se torna natural e o mundo ao redor perde força. E isso muda tudo. O que antes parecia caótico se torna simples. O que parecia demorado se torna rápido. O que parecia difícil se transforma em uma sequência de movimentos claros. Essa técnica também elimina um dos maiores vilões da produtividade: o começo. A maioria das pessoas não produz porque não começa. Elas ficam presas na inércia mental, sentindo que precisam estar motivadas, energizadas, inspiradas. O modo túnel destrói essa ilusão. Você não espera o estado ideal. Você cria o estado ideal. Quando você assume essa responsabilidade, sua mente obedece. Ela entende que existe um momento onde nada compete com a tarefa principal. E ao perceber essa clareza, ela libera um nível de desempenho que parecia impossível. A parte mais transformadora do modo túnel é que ele não exige perfeição. Ele exige presença. Você não precisa fazer tudo certo. Basta estar ali, inteiro, por 15 minutos. E quando esses 15 minutos terminam, algo poderoso acontece. A tarefa já começou, a barreira foi vencida, a mente está aquecida. E sem perceber, você continua trabalhando naturalmente. O impulso já existe, o movimento já foi criado. O modo túnel não é apenas uma técnica, é uma porta de acesso a uma versão mais disciplinada, mais profunda e mais consciente de você. Passo 7. O controle do ambiente invisível. Existe uma verdade que poucos admitem, mas que determina silenciosamente o nível de foco que você é capaz de alcançar.
A mente não trabalha sozinha. O ambiente ao seu redor está influenciando cada decisão, cada impulso, cada fragmento da sua atenção. Você não percebe porque essa influência acontece de forma sutil, quase imperceptível, como uma corrente de ar que muda a temperatura sem que você note, mas altera completamente a forma como você se sente. Da mesma forma, o seu ambiente envia comandos psicológicos o tempo todo, moldando seu comportamento antes mesmo que você tenha consciência disso. E enquanto você não dominar o espaço onde trabalha, sempre sentirá que sua mente está lutando contra algo invisível. O ambiente é um instrutor silencioso. Quando sua mesa está cheia de objetos, papéis, restos de tarefas incompletas, sua mente recebe um comando direto: confusão. O cérebro interpreta o cenário como um campo de batalhas abertas. Ele entende que existem demandas pendentes, decisões não tomadas, energia fragmentada. Cada item fora do lugar ativa um processo mental que rouba um pedaço da sua atenção, mesmo que você não esteja olhando diretamente para aquilo. É como se houvesse pequenas goteiras de energia que você não percebe, mas que secam a sua capacidade de se concentrar profundamente. Por outro lado, quando o ambiente é limpo, organizado, simples, o cérebro recebe outra mensagem: direção. Ele entende que existe um ponto central, um objetivo claro, e começa a trabalhar com menos interferência. A verdade é que seu foco é muito mais sensível ao ambiente do que você imagina. Sons que parecem inofensivos, como uma notificação distante, um barulho repetitivo, uma conversa ao fundo, têm o poder de quebrar sua linha de pensamento e te obrigar a reconstruir sua concentração do zero. Isso é exaustivo, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Você sente que está tentando avançar, mas algo sempre te puxa para fora do estado ideal. A maioria das interrupções não acontece na sua mente. Elas acontecem ao seu redor. Por isso, quem quer ter um foco acima da média, precisa enxergar o ambiente como uma extensão da própria disciplina. A temperatura também influencia. Um ambiente muito quente te deixa preguiçoso. Um ambiente muito frio te distrai. O corpo está o tempo todo enviando sinais ao cérebro, e o cérebro utiliza esses sinais para decidir onde alocar energia. Quando você está desconfortável, sua mente trabalha em modo de proteção. Quando está confortável, ela trabalha em modo de criação. A iluminação segue a mesma lógica. Uma luz fraca ou amarelada demais reduz sua energia cognitiva e te deixa sonolento. Uma luz forte demais te deixa irritado. A luz natural é o meio-termo ideal, porque desperta, energiza e sinaliza ao cérebro que é hora de produzir. Não é estética, é neurociência aplicada ao foco. O cheiro, por mais que pareça irrelevante, também tem impacto direto. Aromas familiares trazem sensação de segurança. Aromas novos trazem alerta. Aromas ruins trazem desconforto. O olfato é ligado a áreas profundas do cérebro, responsáveis por memória e emoção. O cheiro do ambiente pode te colocar em um estado de tensão, ou em um estado de presença. Um simples aroma neutro, ou levemente estimulante, pode transformar a forma como sua mente se comporta. Sons seguem o mesmo princípio. Música aleatória, repetitiva ou emocionalmente carregada interfere na sua energia mental. Sons estáveis, neutros ou planejados criam um campo mental mais firme. Quando você começa a observar o ambiente dessa forma, percebe algo que muda tudo. A maior parte da sua dificuldade de manter foco não vem da sua falta de disciplina. Vem do fato de que seu ambiente está configurado para te dispersar. Você está tentando lutar contra estímulos constantes que não deveriam existir ali. E quando você remove esses estímulos, algo poderoso acontece. A mente relaxa, a resistência diminui, a profundidade aparece, o trabalho flui. Você deixa de desperdiçar energia tentando se proteger das distrações e passa a usar essa energia para avançar no que realmente importa. O controle do ambiente invisível é mais do que organização. É uma estratégia mental.
É você assumindo que seu foco não será negociado com estímulos baratos. É a criação de um território onde sua mente pode operar com precisão, sem interferências. A partir do momento em que você domina o ambiente passa a trabalhar a seu favor. Ele se torna um campo de concentração, um espaço de disciplina, um local onde sua mente sabe exatamente o que precisa fazer. E quando isso acontece, o esforço diminui, a produtividade aumenta e a sensação de clareza se torna parte natural do seu dia. Passo 8. O ciclo de produção inteligente. Existe um erro comum que destrói o foco da maioria das pessoas. Acreditar que produtividade significa trabalhar sem parar, sem pausa, sem oscilação, como se o corpo fosse uma máquina programada para manter o mesmo nível de energia o tempo inteiro. Quem pensa assim não entende o funcionamento da própria mente. A verdade é que o foco não é linear, ele é cíclico. Assim como o corpo respira expandindo e contraindo, a mente também funciona em ondas. Ela mergulha profundamente quando encontra ritmo e depois precisa de uma pequena recuperação para manter a clareza. E é exatamente isso que o ciclo de produção inteligente respeita: o funcionamento natural do cérebro humano. As pessoas que tentam manter foco constante acabam caindo em exaustão, distração e procrastinação não porque são fracas, mas porque estão trabalhando contra o design natural da mente. Elas acreditam que disciplina é esforço contínuo, quando na verdade disciplina é saber preservar energia para permanecer no jogo por mais tempo. A mente não foi criada para manter atenção ininterrupta. Ela foi criada para alternar profundidade e descanso estratégico. E quando você usa essa alternância ao seu favor, descobre que pode produzir muito mais em menos tempo, com menos desgaste e com muito mais clareza. O ciclo de produção inteligente parte de um princípio simples. O cérebro entra em ritmo de foco profundo entre 15 e 40 minutos de imersão total. Depois disso, o rendimento começa a cair, mesmo que você não perceba. A mente perde nitidez. O corpo tensiona. Os olhos ficam mais pesados. As ideias se tornam menos precisas. Mas quando você cria um ciclo que respeita esse movimento natural, algo poderoso acontece. Você passa a produzir em ondas de alta performance, recuperando energia antes que ela acabe, e voltando ao foco com força total. É um movimento contínuo de expansão e recolhimento que protege sua capacidade de concentração. É por isso que as pausas estratégicas não são interrupções, mas parte essencial do processo de alta performance. Elas não quebram o foco, elas sustentam o foco. Você não está parando para descansar. Está parando para proteger seu estado mental de desgaste. E quando retorna ao trabalho depois de uma pausa inteligente, percebe que a mente funciona como se tivesse sido reiniciada. O pensamento volta limpo. A criatividade volta nítida. O corpo volta alinhado. O foco volta de forma natural, sem esforço. O mais interessante é que esse ciclo cria uma sensação de progresso contínuo, como se cada bloco de trabalho fosse um pequeno sprint mental. E a mente adora isso. Ela responde com mais engajamento, mais clareza e mais motivação quando sente que está trabalhando dentro de limites sustentáveis. Você começa a entrar em um ritmo de produtividade elegante, consistente e quase previsível. E essa previsibilidade cria segurança interna, porque você sabe que não está mais dependendo do acaso, da inspiração ou da força bruta. Você está apoiado no funcionamento real do cérebro. O ciclo de produção inteligente também combate um inimigo silencioso: a autossabotagem inconsciente que surge quando a mente entra em fadiga. Quando você trabalha por longos períodos sem pausa, começa a buscar distrações sem perceber. Pequenos impulsos para pegar o celular, checar uma aba nova, levantar sem motivo, abrir a geladeira, reorganizar o ambiente. Tudo isso é sinal de que a mente está pedindo alívio. Não é falta de disciplina, é falta de manejo mental. E quando você ignora esses sinais, o foco entra em colapso. Mas quando segue o ciclo certo, você evita esse colapso antes que ele aconteça. Esse ciclo também cria algo poderoso chamado continuidade emocional.
Você não se sente mais esmagado por longos blocos de produtividade. Sente-se em movimento. Sente-se eficiente. Sente-se capaz de lidar com qualquer tarefa porque sabe que ela será dividida em etapas possíveis. Isso elimina a ansiedade que paralisa, reduz o estresse que dispersa e aumenta a confiança que leva você a continuar. No final, o ciclo de produção inteligente não é apenas um método. É uma filosofia de autoconsciência. É entender que você não precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar com ritmo. É compreender que o foco não se mantém pela força, mas pela estratégia. E quando você começa a honrar o ciclo natural da sua mente, percebe que ela te recompensa com mais clareza, mais qualidade e mais intensidade. A produtividade deixa de ser uma luta e se torna um fluxo. E é nesse fluxo que você descobre que pode produzir no mesmo tempo o que antes levava o dia inteiro. Passo 9. O mapa das prioridades emocionais. Existe uma diferença silenciosa, quase imperceptível, entre aquilo que você diz que é prioridade e aquilo que realmente ocupa espaço na sua mente. As pessoas costumam organizar a vida com base no que parece importante, mas raramente consideram o peso emocional que cada tarefa carrega. É por isso que muitas vezes você tenta se concentrar em algo essencial, mas sua mente insiste em vagar para aquilo que você ainda não resolveu, para aquilo que você tenta ignorar, para aquilo que finge não existir. E é exatamente aí que mora o caos interno. Não no que você precisa fazer, mas no que continua pressionando você por dentro. O mapa das prioridades emocionais nasce dessa compreensão. Ele não leva em conta apenas lógica, urgência ou prazos, mas a carga emocional que cada pendência exerce sobre sua energia mental. Porque a verdade é simples. Aquilo que pesa emocionalmente rouba o foco daquilo que importa racionalmente. Você pode dizer para si mesmo que precisa estudar, trabalhar, produzir, crescer. Mas se existe uma conversa pendente, uma preocupação escondida, uma decisão adiada, um problema que você vem empurrando há dias, sua mente não vai te deixar avançar. Ela fica puxando você de volta, como se estivesse lembrando o tempo todo que existe um incômodo não resolvido te acompanhando. E não adianta fingir que não vê. A mente não respeita o que você diz ser prioridade, ela respeita o que você sente ser prioridade. Por isso, antes de tentar elevar seu foco, você precisa identificar o que está ocupando espaço emocional dentro de você. O mais curioso é que essas prioridades emocionais nem sempre são grandes. Às vezes é algo pequeno, quase insignificante, mas que consome energia silenciosamente. Pode ser uma mensagem que você evitou responder, uma tarefa pessoal que você continua adiando, um compromisso que você deveria assumir, ou até uma simples organização que você sabe que precisa fazer, mas insiste em deixar para depois. São pequenos pesos que se acumulam e drenam sua capacidade de presença. E quando a mente está carregando esses pesos invisíveis, ela funciona com uma espécie de atraso interno, como se estivesse sempre gastando energia tentando equilibrar coisas que você poderia ter resolvido com poucos minutos de coragem. Quando você cria seu mapa das prioridades emocionais, algo profundo acontece. Você começa a enxergar sua vida não como uma lista de tarefas, mas como um sistema de energia, e percebe rapidamente que algumas tarefas não são importantes pelo resultado, mas pelo alívio mental que oferecem quando são concluídas. Elas liberam espaço, elas limpam a tela, elas reduzem o ruído, e quando o ruído diminui, sua capacidade de foco cresce naturalmente, sem esforço. É como se você abrisse janelas que estavam emperradas há anos e deixasse o ar circular. De repente, tudo flui com mais leveza. Esse mapa também revela algo que poucas pessoas admitem. Nem sempre a prioridade lógica é a prioridade emocional. Muitas vezes, aquilo que você sente que precisa resolver agora não tem nenhuma relação com o que o mundo espera de você, mas tem tudo a ver com aquilo que sua mente exige para funcionar com clareza. E quando você honra essa necessidade,
Quando você escolhe lidar com essas pendências internas antes de mergulhar nas grandes metas, descobre que seu desempenho se transforma. Você pensa com mais nitidez, trabalha com mais profundidade, age com mais segurança, porque finalmente não está lutando contra a própria mente. No final, o mapa das prioridades emocionais não é sobre produtividade, é sobre paz mental. É sobre entender que o foco não floresce em solo bagunçado. Ele nasce quando sua energia não está sendo drenada por coisas que você finge não ver. É a escolha de resolver o que pesa primeiro, para poder caminhar com leveza depois. É o gesto simples de cuidar da sua mente antes de cobrar resultados dela. E quando você faz isso, quando você alinha prioridade e emoção, descobre que o foco não é uma batalha, é consequência, é naturalidade. É o estado que surge quando nada dentro de você está puxando na direção contrária. Quando você olha para tudo o que aprendeu até aqui, percebe que cada passo foi muito além de uma técnica de foco. Eles revelaram algo maior. A vida que você quer depende diretamente da forma como você cuida da sua mente. Distração nunca foi falta de disciplina, sempre foi falta de clareza. E agora que você entende como sua atenção funciona, fica impossível continuar vivendo no piloto automático. A pergunta inicial volta com mais força. Quantos dias da sua vida você ainda está disposto a perder para aquilo que não importa? O mundo tenta te convencer de que viver disperso é normal, mas agora você sabe que não é. Sua mente se torna poderosa quando você elimina o excesso, organiza seu espaço interno e cria um ambiente onde sua melhor versão consegue respirar. Foco não é dom, é construção diária. É o resultado das escolhas silenciosas que você faz quando ninguém está olhando. A partir de hoje, você não precisa mais lutar contra as distrações. Você só precisa decidir quem vai comandar sua atenção. Porque o foco não define apenas sua produtividade, define sua identidade, sua trajetória e quem você está se tornando. A decisão está nas suas mãos. Continuar perdido no ruído ou assumir o controle da sua história. Uma mente forte não nasce por acaso. Ela nasce de escolha. E essa escolha começa agora.